enquanto presidente. Foi lá beijar a mão dele. Porque ele é responsável diretamente por assassinato de um jornalista saudita que foi esquartejado dentro de uma embaixada. O Nasser, o Plínio fez uma matéria hoje contando das relações do clã Bolsonaro com os ditadores. Os caras não falam, às vezes não chamam, a nossa imprensa liberal chama de príncipe. Os ditadores da Arábia Saudita, do Emirados Árabes e desses países. Eu começo a ter a seguinte hipótese, Nasser, Plínio e Dri, que não foi o tal do príncipe da Arábia Saudita que deu essas joias para a família Bolsonaro. Que isso daí veio de outro lugar. Estão falando que é do Emirados, né? Então, porque o Bolsonaro diz, nós combinamos o presente no Emirados Árabes. Você já imaginou combinar presente, velho? Ô, Roberto, mas você sabe que eu fui atrás de levantar essas informações justamente por essa curiosidade. Ontem, muita gente, né, Nasser, estava falando ali, estava vendo o debate no Twitter, falando, não, mas o presente foi do governo da Arábia Saudita, não pode falar, porque todo mundo levantou a questão do fundo Mubadala, que é o fundo de investimento que comprou a refinaria Landulfo Alves, que é ligado aos Emirados Árabes. Só que tem o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, em 2019, em março de 2019, teve um encontro aí com o Bin Salman, e na época, um tempo depois, já em outubro, o Bin Salman encontrou pessoalmente com o Bolsonaro e falou do investimento do PIF. O que é o PIF? O PIF é um fundo de investimento público da Arábia Saudita, que o principal controlador é o Bin Salman, né? E eles, aqui no Brasil, eles têm, por exemplo, eles têm 30% das ações da Brasil Foods. E quando ele encontrou o Bolsonaro, né, através desse lobby que foi feito pelo Eduardo, ele prometeu o investimento de 10 bilhões de dólares e automaticamente o Bolsonaro abriu ali, paralelo à presidência da República, um conselho, né, um grupo para negociar diretamente as ofertas, digamos assim, do governo brasileiro. De oportunidades, né? As oportunidades com o governo da Arábia Saudita. E o que é interessante é que, assim, o Eduardo Bolsonaro, inclusive, fala em alguns momentos, em encontros que ele teve com o Bin Salman, de que eles promovem lá a Agenda 2030, né? Que ele é propagado isso muito no mundo árabe ali, Visão 2030. A postagem dele aqui, ó. Isso. Que seria, na visão dele, inclusive do Eduardo Bolsonaro fala isso, seria a modernização do mundo árabe. Mas essa modernização é só através da política neoliberal, né, Nasser? Eles só querem, na verdade, eles estão vendo o fim aí, não, o fim não, mas pelo menos a perspectiva de troca de matriz energética no mundo. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando esse dinheiro, que é um fundo público, entre aspas, mas gerido pelo próprio Bin Salman, para investir em outras fontes, como o Brasil Foods aqui. E aqui no Brasil, o Paulo Guedes, através do PPI, né, do Programa de Privatização, montou uma carteira e levou para eles, a gente vai ter concessão desses aeroportos, dessas rodovias, vai privatizar essas empresas para oferecer para o governo da Arábia Saudita. Muita coisa não foi concretizada. Eu queria te ouvir sobre isso, viu? Acho que a primeira coisa é que esses países, essas monarquias do Golfo, elas são poderosíssimas. Ninguém mexe com eles. Já há muito tempo. E nos últimos anos eles aumentaram em poder militar, econômico. Né? Para você ter uma ideia, quando acontece os atentados do 11 de setembro, a única delegação que saiu dos Estados Unidos sem ser revistada, molestada, foi da Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita, Emirados, eles mandam, assim, eles têm uma relação com a elite americana e a elite europeia muito forte, muito forte. Nos últimos anos, eles são muito pragmáticos. Eles se aproximaram também da Rússia e da China. Ou seja, eles se situam no mundo de uma forma global. Estados Unidos
inclusive tinha pressionado Emirados, Arábia Saudita em relação à questão da guerra da Ucrânia, nada. Ninguém mexe com eles. E eles são muito próximos dos russos também. A Arábia Saudita, porque está na OPEP, ela e os russos combinam os preços de petróleo. Tem negociado bastante com a China. Ou seja, eles têm bala na agulha. Né? Ou seja, e essa aproximação com o Bolsonaro, ou com o Brasil aí e tal, eu entendo que seja da época do Trump. Porque se eles independente democrata, republicano, eles mantêm um elo econômico e político com todos eles. Mas com Trump se aproximou muito. O genro do Trump era visto como o boy de negócios no Oriente Médio, Kushner. E ele que se encontrava com toda essa elite. Inclusive, um príncipe do Catar comprou um arranha-céu em Wall Street para ajudar o Kushner. Tem várias denúncias isso. Então, eu acredito que, por meio do Trump, eles se aproximaram desses vamos chamar desses grupos, que embora seja, claro, país diferente, Emirados, Arábia Saudita, no fundo, essas elites, essas corporações, esses fundos, eles se comunicam, né? Eles têm a estrutura. Então, eles têm muito poder, e 16 milhões para ele, eles pagam de gorjeta em hotel. Pois é. Eles são muito poderosos, ninguém mexe com eles. Então, assim, olhando para lá não vai ter nada, absolutamente. Isso é coisa normal que eles fazem lá, isso não é nada. Veja, eles se envolvem com toda a elite europeia, francesa, inglesa. Tem um sheik do Catar, ele tem mais propriedade em Londres do que a família real. Nossa. Quem é que mexe com esses caras? Então, isso é coisa corrente para eles, esses presentes, essa coisa. Como eu disse, não é nada. Isso não é nada para eles. Não é coisinha de nada. E também é o seguinte, saiu do poder, acabou. Não estou nem olhando se é Bolsonaro, se não é. Estão nem aí, né? Eles vão negociando com o governo que está por cima. Qualquer um. Né? E a banca são governos extremamente autoritários, bancam todo tipo de reação no Oriente Médio, foram contra a Primavera Árabe, tem uma política altamente discriminatória em relação aos palestinos, trata o palestino como lixo, e, de uma forma geral, os árabes em geral, né? Eu costumo dizer que islamofobia é só para pobre, porque não tem islamofobia em relação a esses caras, não. Né? E é isso, é essa elite. O Brasil apareceu no radar aí, por ocasião disso, do petróleo, mas, como eu disse, é pouca coisa. Eles têm negócios, né, altamente volumosos com China, com a Rússia, com a Índia. Vende petróleo, gás. Agora aumentaram a venda agora eles têm a produção de gás. Quando teve a Copa aí do Catar, a ministra da Alemanha apareceu com aquela faixa, né? Protestando contra o governo do Catar, contra o regime. No dia seguinte, num jornal alemão, o ministro do Catar disse o seguinte: me espantei com essa atitude, porque essa ministra, quando se reúne conosco, ela nos trata muito bem. E estamos muito bem com a Alemanha, se Deus quiser, está tudo caminhando, Alá permitir. Então, mostrando a hipocrisia dos europeus, que ficam aparecendo em estádio de futebol lá condenando o regime, e todos muito próximos dele. O Biden, você vê, o Biden era vice-presidente, fez uma acusação ao Ibn Saud, aí, da Arábia Saudita, depois teve que voltar atrás e foi lá fazer beijamão, enquanto presidente. Foi lá beijar a mão dele, porque ele é responsável diretamente por assassinato de um jornalista saudita que foi esquartejado dentro de uma embaixada. Acabei de falar isso aqui. Ninguém faz nada com esses caras. Outro dia, o liberalzão, aí, o Farid Zakaria, da CNN, falando que o jornalista era amigo dele, que tal, mas que precisava, não pode fechar as relações comerciais e políticas com a Arábia Saudita.
Coitado do amigo dele lá. Então, ou seja, estou falando tudo isso, é um retrato de uma pessoa muito, muito, muito poderoso.